Em um mundo em que o impalpável se torna decisivo, o poder não é mais medido apenas pela força física dos exércitos ou pela nobreza dos tronos, mas sim pela capacidade de dominar um território invisível, o digital. Hoje, enquanto as estruturas políticas e econômicas sofrem reviravoltas, dados se tornam a nova moeda e algoritmos redirecionam o fluxo das ideias, nossas vidas são imersas em um cenário onde a realidade frequentemente se funde com a virtualidade. Essa transformação, que outrora parecia distante ou futurista, já está instalada em nosso cotidiano e redefine, a cada segundo, o destino das nações e dos indivíduos. Nesta narrativa, exploraremos 5 vertentes centrais dessa revolução: a influência das redes sociais na opinião pública, os ciberataques que delineiam uma nova geopolítica, o papel dos algoritmos na propagação e distorção das informações, o poder dos dados enquanto recurso econômico e estratégico e, por fim, o dilema ético entre privacidade e vigilância no seio de um mundo hiperconectado. Cada um desses tópicos será ilustrado com eventos históricos que marcaram épocas, evidenciando como o digital se inscreveu de forma indelével na história global. Imagine uma praça onde bilhões de pessoas se encontram para debater ideias, compartilhar sonhos e expressar insatisfações. Essa praça moderna se transforma nas redes sociais, ambientes onde opiniões se proliferam e movimentos sociais podem ganhar corpo e força, transformando o cenário político em um piscar de olhos. Não se trata apenas de uma ferramenta de comunicação. É, em essência, uma arma capaz de modelar a percepção coletiva e influenciar decisões que impactam diretamente o destino de países e povos. Um dos exemplos mais emblemáticos dessa nova cara das revoluções é a Primavera Árabe. Em 17 de dezembro de 2010, a faísca se acendeu na Tunísia com o protesto contra o abuso de poder e a corrupção, desencadeado após o ato trágico envolvendo um ambulante, cujo desespero infantil refletia as frustrações acumuladas de uma população há muito reprimida. As redes sociais, sobretudo o Facebook e o Twitter, desempenharam um papel crucial na difusão das ideias revolucionárias. Mensagens que, em outras épocas, teriam sido abafadas, encontraram distância e eco, criando um movimento capaz de mobilizar milhares de cidadãos. Essas plataformas permitiram o intercâmbio instantâneo de informações, possibilitando que a opressão local se convertesse em uma revolta global. Em 25 de janeiro de 2011, as ruas do Cairo se encheram de vozes exigindo mudança, resultando na derrubada do regime de Hosni Mubarak, um marco que ressaltou a força das mídias digitais na transformação política. O movimento não foi um fenômeno isolado. Ele se espalhou para diversas partes do mundo árabe, demonstrando que, quando a tecnologia se alia à vontade popular, o campo de batalha se amplia e as regras do poder se reinventam. A revolução digital transcende o mero compartilhamento de informações. Ela atua como amplificadora das vozes censuradas pelas estruturas tradicionais de poder. As redes sociais rompem com a lógica dos meios de comunicação convencionais, muitas vezes presos a interesses econômicos e políticos. Na Primavera Árabe, o boca a boca digital foi fundamental para a difusão de imagens, vídeos e relatos de injustiças, dados que seriam difíceis, ou mesmo impossíveis, de serem plenamente divulgados por veículos de imprensa tradicionais em regimes autoritários. Esse fenômeno não se restringe às revoluções. Ele está também presente em campanhas eleitorais, protestos e movimentos culturais contemporâneos. Ao democratizar o acesso à informação, o que antes era privilégio das elites, tornou-se disponível para qualquer cidadão conectado. No entanto, essa democratização traz consigo um paradoxo. Enquanto as redes sociais empoderam os indivíduos, também abrem espaço para uma polarização exacerbada,
onde narrativas fragmentadas podem dividir em vez de unir. Cada postagem, cada comentário e cada vídeo compartilham um potencial transformador. O fenômeno que se observa é o chamado efeito borboleta, onde um pequeno ato, uma foto viral ou um post revelador, pode desencadear reações em cadeia que reverberam por todo o globo. A Primavera Árabe é um exemplo cristalino. O protesto, inicialmente localizado na Tunísia, desencadeou uma série de eventos que culminaram em revoluções e mudanças de regime em diversos países. Graças às redes sociais, cidadãos que se sentiriam impotentes diante das estruturas de poder encontram uma plataforma para expressar indignação, solidificar demandas e, eventualmente, lutar por um novo contrato social. Essa nova dinâmica tem implicações profundas para a geopolítica, pois o controle e a manipulação do discurso digital podem ditar o rumo de nações inteiras. Cada clique é uma manifestação de poder, e cada compartilhamento, um voto contra o silêncio imposto pelas estruturas tradicionais. Enquanto as redes sociais escrevem a narrativa da opinião pública, nos bastidores do ciberespaço uma guerra silenciosa se desenrola. Sem as fronteiras físicas que delimitavam os antigos campos de batalha, os ciberataques emergem como novas armas de destruição, capazes de desestabilizar, manipular e até mesmo derrubar sistemas inteiros. O cenário global agora é permeado por ameaças virtuais que desafiam as definições clássicas de guerra e paz. O episódio do Stuxnet é, sem dúvida, uma das realizações mais alarmantes e emblemáticas do poder cibernético. Em junho de 2010, um vírus de computador meticulosamente projetado começou a se espalhar, tendo como alvo específico o programa nuclear iraniano. O Stuxnet foi criado com um propósito singular: sabotar as centrifugadoras da instalação nuclear de Natanz, interrompendo um dos principais impasses geopolíticos ligados à expansão das capacidades nucleares no Oriente Médio. Essa operação, atribuída, embora nunca oficialmente confirmada, a uma aliança entre países ocidentais e potenciais interessados na contenção do Irã, demonstrou pela primeira vez como o ciberespaço poderia ser transformado em um campo de guerra moderno. As centrifugadoras comprometidas, essenciais para o enriquecimento do urânio, começaram a operar de forma errática, causando danos físicos irreparáveis a equipamentos sofisticados. Esse ataque não apenas atrasou o progresso nuclear iraniano, mas também provocou uma onda de incerteza sobre a vulnerabilidade de infraestruturas vitais em todo o mundo. Além do Stuxnet, inúmeros outros exemplos evidenciam como os ciberataques se tornaram elementos estratégicos na geopolítica moderna. Entre as várias operações, destacam-se campanhas de desinformação, invasões de sistemas de segurança nacional e ataques a redes críticas de energia e comunicação. Em 2015, por exemplo, o ataque cibernético à rede elétrica ucraniana ilustrou de forma dramática como um país pode ser levado ao caos sem que haja um confronto físico direto. Essa série de incidentes revelou a crescente dependência dos sistemas digitais e a emergência de um novo tipo de conflito, a Guerra Fria digital, onde cada linha de código pode ser tão devastadora quanto uma bomba convencional. Uma das características mais inquietantes dos ciberataques é a sua natureza assimétrica. Ao contrário dos conflitos tradicionais, onde a balança do poder costuma pender para os estados com maior capacidade militar, o ciberespaço permite que atores relativamente modestos causem danos desproporcionais. Grupos hacktivistas, organizações criminosas e até mesmo indivíduos isolados com conhecimentos técnicos avançados podem, com poucos recursos, penetrar em redes governamentais e corporativas, expondo fragilidades e comprometendo sistemas críticos. Essa assimetria transforma o cenário global em um terreno altamente volátil, onde a ameaça não discrimina entre nações poderosas e pequenos estados. A percepção de que nada é seguro
instiga uma corrida armamentista digital, na qual governos buscam incessantemente reforçar suas defesas, enquanto simultaneamente desenvolvem capacidades ofensivas. O impacto é duplo. Por um lado, a confiança nas infraestruturas digitais é abalada. Por outro, o equilíbrio estratégico global passa a depender da habilidade dos estados em lidar com ataques que, por vezes, têm a rapidez e a sutileza de um sussurro tecnológico. O emprego da cibernética como instrumento de política internacional redefiniu as normas e estratégias de segurança global. O jogo de xadrez que se desenrola no ciberespaço exige uma nova abordagem de defesa, onde a prevenção e a antecipação se tornam táticas tão importantes quanto a reação imediata a um ataque. Países que antes desprezavam a importância do ciberespaço, agora investem maciçamente em cibersegurança, formando alianças e implementando protocolos complexos que buscam proteger desde a infraestrutura crítica até os dados pessoais dos cidadãos. O Stuxnet foi apenas o estopim de uma nova era de conflitos híbridos, nos quais a fronteira entre o digital e o físico se torna cada vez mais tênue. Nações que antes se orgulhavam de sua superioridade militar, agora se veem obrigadas a adaptar suas estratégias para um ambiente em que a ameaça pode surgir de qualquer lugar e a qualquer momento. Esse contexto tem implicações diretas no equilíbrio do poder global, forçando uma reavaliação dos conceitos tradicionais de segurança e soberania. Se a expressão do poder digital nas redes sociais e por meio dos ciberataques já é impactante, a manipulação das informações, orquestrada por algoritmos sofisticados, é outro elemento essencial da era digital. Por trás dos feeds personalizados e das recomendações automáticas, oculta-se um mecanismo capaz de criar realidades fragmentadas, divisões que geram bolhas de informação e, consequentemente, contribuem para a propagação de desinformação. Em março de 2018, o mundo testemunhou uma revelação que chocou tanto os especialistas em tecnologia quanto o público em geral: o escândalo envolvendo a Cambridge Analytica. Naquele período, tornou-se público que essa consultoria política havia coletado dados pessoais de milhões de usuários do Facebook sem consentimento, utilizando essas informações para direcionar mensagens políticas com altíssima precisão durante as campanhas eleitorais. A manipulação dos dados e a utilização desses algoritmos não apenas mostraram o potencial de segmentação comportamental, mas também evidenciaram o risco de transformar a democracia em um produto customizado para interesses específicos. O episódio demonstrou como os algoritmos podem ser programados para priorizar conteúdos que reforcem opiniões e crenças pré-existentes, criando, assim, bolhas de informação onde a diversidade de perspectivas é sacrificada em nome do engajamento. Essa estratégia, que se mostrou eficiente para moldar o comportamento dos eleitores, trouxe à tona questionamentos profundos sobre a ética do uso de dados e o impacto da personalização extrema nas eleições e no debate público. Quando os algoritmos direcionam conteúdos que se alinham com as preferências individuais, os usuários se veem constantemente expostos a informações que reforçam suas convicções, ignorando pontos de vista divergentes. Essa segmentação drástica cria câmaras de eco digitais, onde a verdade se fragmenta em inúmeras versões, e a polarização se intensifica de forma alarmante. O resultado é um cenário onde a desinformação se espalha, com a mesma facilidade com que informações valiosas são suprimidas ou distorcidas. Esse fenômeno pode ser observado não apenas em contextos eleitorais, mas também em debates sociais e culturais, em que a narrativa dominante é moldada por algoritmos que tendem à simplicidade e ao sensacionalismo. As redes sociais, ao privilegiar o conteúdo que gera reações imediatas, como cliques e compartilhamentos, acabam priorizando o emocional em detrimento do crítico.
transformando a discussão pública em um campo de batalha pelo controle da narrativa. Os algoritmos, em essência, são ferramentas que podem ser utilizadas para personalizar a experiência digital, mas também podem se transformar em instrumentos de manipulação massiva. A Cambridge Analytica mostrou que, quando os mecanismos automatizados são utilizados para direcionar mensagens políticas e comerciais, eles têm o poder de influenciar comportamentos e decisões num nível jamais imaginado. Em um mundo onde a personalização da informação se alia à fragmentação do discurso, a verdade torna-se um conceito fluido, mutável conforme os interesses daqueles que controlam as linhas do código. A responsabilidade que recai sobre as plataformas digitais e sobre os desenvolvedores desses algoritmos é imensa. A busca por um equilíbrio entre o engajamento do usuário e a veracidade das informações é, hoje, um dos grandes desafios da era digital. Enquanto se tentam desenvolver mecanismos que combatam a disseminação de fake news e promovam um debate plural, o poder dos algoritmos continua a se mostrar ambíguo, uma faca de dois gumes que pode tanto unir quanto dividir sociedades. Se os algoritmos definem o que consumimos, os dados se transformam na matéria-prima que impulsiona toda a economia digital. Cada clique, cada busca e cada interação são fragmentos de informação que, quando agregados, desenham um mapa do comportamento humano. Um mapa que se converte, literalmente, em capital. Nessa nova economia, os dados são o recurso mais valioso, e sua coleta, análise e comercialização movimentam cifras bilionárias, transformando a dinâmica do poder global. Em fevereiro de 2014, um fato emblemático sacudiu o mundo tecnológico e deixou uma marca indelével na história da economia digital. O Facebook adquiriu o WhatsApp por impressionantes 19 bilhões de dólares. Essa transação não foi apenas uma movimentação financeira recorde. Ela simbolizou o reconhecimento do valor dos dados e da conectividade na era digital. O WhatsApp, com sua base de usuários em constante crescimento e sua capacidade de gerar interações diárias, transformou-se em uma mina de ouro para as empresas que desejam construir perfis comportamentais detalhados e direcionar campanhas publicitárias de forma extremamente segmentada. Essa aquisição evidenciou como o controle sobre a informação e a capacidade de analisá-la com precisão tornaram-se instrumentos estratégicos. Governos e corporações passaram a investir fortemente em tecnologias de Big Data, inteligência artificial e machine learning, sabendo que esses recursos podem influenciar desde as decisões de consumo até os rumos de campanhas eleitorais. O dado, antes apenas um registro digital, agora se converte em capital, e quem detém esse capital detém o controle sobre a narrativa econômica e política. O fenômeno da transformação do dado em capital tem implicações profundas para a economia global. Empresas que conseguem coletar, analisar e comercializar informações detêm uma vantagem competitiva significativa, pois são capazes de prever comportamentos, antecipar necessidades e oferecer serviços de forma personalizada. Essa dinâmica gerou um novo paradigma de poder, onde a soberania dos dados se torna, para muitos, tão importante quanto a propriedade de recursos naturais. Ao mesmo tempo, essa corrida por dados levanta questões éticas e de privacidade. A coleta massiva e, muitas vezes, invasiva de informações pessoais tem implicações diretas sobre a autonomia dos cidadãos e sobre a proteção de seus direitos. A transformação do dado em capital não é isenta de controvérsias, pois, embora promova a inovação e o progresso econômico, também pode criar disparidades imensas, acentuando a concentração de poder nas mãos de poucas corporações gigantescas. O impacto dos dados no cenário global é inegável. Em um mundo onde as decisões são guiadas por análises preditivas e insights extraídos de grandes volumes de informações, a transparência e o controle desse fluxo
tornam-se pilares essenciais para uma governança democrática e para a competitividade econômica. Empresas e governos que investem em infraestrutura digital para proteger e administrar seus dados estão, ao mesmo tempo, construindo as bases de um futuro onde o conhecimento, traduzido em informações, se torna o principal recurso estratégico. O exemplo do WhatsApp e do Facebook serve como um alerta e uma inspiração. Num cenário onde a informação pode ser monetizada, a ética e a responsabilidade na forma como esses dados são utilizados são cruciais para evitar abusos e para garantir que os benefícios da era digital sejam distribuídos de forma justa e equilibrada. No epicentro do poder dos dados, há um dilema que tem ecoado em todos os cantos do planeta. Como equilibrar a necessidade de segurança e de monitoramento com a preservação das liberdades individuais e da privacidade? Em um mundo onde cada movimento digital pode ser rastreado e cada dado pessoal, coletado e analisado, a linha tênue entre proteção e opressão se torna cada vez mais complexa. Em junho de 2013, o mundo foi surpreendido pela revelação de documentos confidenciais apresentados por Edward Snowden, ex-contratado da NSA, que expuseram a extensão dos programas de vigilância em massa operados principalmente pelo governo dos Estados Unidos, com destaque para o programa PRISM. As revelações de Snowden mostraram que agências governamentais coletavam, sem o pleno conhecimento da população, um vasto leque de dados pessoais de cidadãos de diversas nações, desde e-mails e mensagens até chamadas de voz. A reportagem dessas operações abriu um debate global sobre o direito à privacidade e os limites que o Estado pode ultrapassar em nome da segurança nacional. As informações vazadas não apenas chocaram o público, mas também evidenciaram o quão vulneráveis nos tornamos frente a um sistema que, sob o pretexto de proteger, monitora e registra quase todos os nossos passos digitais. Essa revelação marcou um divisor de águas na história da privacidade, colocando em xeque as práticas de vigilância estatal e levando a uma reavaliação dos paradigmas sobre liberdade individual em um ambiente onde a tecnologia permite a coleta ilimitada de dados. A era digital nos obriga a uma reflexão complexa. Até que ponto a segurança coletiva pode justificar a invasão da privacidade individual? Por um lado, a vigilância massiva oferece aos governos a capacidade de identificar e neutralizar ameaças antes mesmo que elas se materializem em ações concretas. Por outro, o uso descontrolado dessas técnicas pode se transformar em ferramentas de opressão, limitando liberdades e cerceando o direito fundamental de viver sem ser constantemente monitorado. O caso das revelações de Snowden tornou-se o ponto de referência para debates em parlamentos e organizações internacionais, levando a uma revisão das políticas de proteção de dados e à implementação de novas legislações de privacidade, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, GDPR, na União Europeia. Essas iniciativas pedem um equilíbrio cuidadoso entre os imperativos da segurança e a necessidade de preservar as liberdades individuais. Um desafio que se torna ainda mais urgente no contexto de uma sociedade completamente imersa em tecnologia. As consequências dessa vigilância extrema reverberam em todas as esferas da vida social. Em ambientes onde a privacidade é constantemente invadida, os cidadãos passam a se autodisponibilizar, limitando seus comportamentos e suas opiniões por medo de represálias ou de exposição excessiva. Essa repressão sutil, mas poderosa, pode levar a uma sociedade menos livre, onde o debate público se restringe a temas que não desafiem as estruturas de poder predominantes. Paralelamente, a crescente conscientização sobre esses temas tem estimulado movimentos de resistência digital, que buscam ferramentas e práticas para proteger a identidade e os dados pessoais dos usuários. Projetos de criptografia de ponta a ponta,
navegadores orientados à privacidade e o fortalecimento de redes descentralizadas representam tentativas de reverter o panorama de vigilância totalitária. Assim, a luta pela privacidade não é apenas uma questão técnica, mas um movimento social que demanda o engajamento de cidadãos, ativistas e governantes na construção de um futuro digital onde a liberdade seja respeitada e garantida. Ao percorrermos essa jornada pelos meandros do poder digital, das revoluções impulsionadas por redes sociais às sombras dos cyberataques, passando pelos algoritmos que fragmentam a verdade pelo capital gerado a partir dos dados e pelos dilemas éticos da vigilância, somos convidados a refletir sobre a revolução que estamos vivendo. Cada um desses elementos, tão distinto e interconectado, compõe uma nova tapeçaria da história moderna, onde o invisível se torna decisivo e os códigos, as armas do século XXI. Os eventos históricos que citamos, como o início da Primavera Árabe em 17 de dezembro de 2010, o ataque do Stuxnet em junho de 2010, o escândalo da Cambridge Analytica em março de 2018, a aquisição do WhatsApp pelo Facebook em fevereiro de 2014 e as revelações de Snowden em junho de 2013, não são apenas marcos isolados. Eles representam momentos de virada, nos quais o poder passou a ser disputado em territórios intangíveis. Os reinos do digital, onde cada dado e cada mensagem tem o poder de transformar o destino de nações e redefinir o futuro de sociedades inteiras. A era digital, com suas promessas e seus riscos, impõe um novo contrato social. Em um cenário onde as forças tecnológicas podem tanto unir quanto dividir, cabe a nós, enquanto cidadãos e agentes transformadores, decidir se seremos meros espectadores passivos ou protagonistas ativos na construção desse novo mundo. É necessário fomentar o debate sobre ética, transparência, privacidade e soberania digital, pois o caminho que escolhermos hoje definirá o futuro da democracia e da liberdade em um mundo cada vez mais interligado. As lições do passado se misturam com as inovações do presente, e o futuro, escrito em linhas de código, é uma página em branco que espera ser redigida com responsabilidade, conhecimento e, acima de tudo, humanidade. Se antigamente o poder era conquistado por força militar e alianças políticas, hoje ele é disputado nas linhas de programação, nos algoritmos que decidem o que vemos e nos dados que moldam nossas escolhas. E, assim, cada clique, cada compartilhamento e cada código se transforma em um ato de poder, revelando que, na encruzilhada do digital, o futuro está mais aberto e, ao mesmo tempo, mais fragilizado do que nunca. Essa revolução digital nos desafia a repensar conceitos centenários e a construir uma nova narrativa que respeite a diversidade de opiniões e que promova o verdadeiro empoderamento dos indivíduos. É o momento de unir a tecnologia com a ética, a inovação com a responsabilidade e, sobretudo, o desenvolvimento econômico com a garantia das liberdades civis. Porque, no final das contas, o que realmente importa é que todos tenhamos voz e que possamos trilhar, juntos, um caminho onde o poder, refletido em cada byte, seja um instrumento de transformação positiva e de justiça social.